Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós daremos início a polinômios. Eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos, então para vocês não perderem nenhum vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, ok? Para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e hoje eu vou trabalhar com polinômios, grau de um polinômio e algum exemplo, beleza? Então vamos lá. Os polinômios eu posso caracterizar como sendo uma expressão formada por monômios, porque se tiver só um termo, por exemplo, 3x na quarta, eu chamo de monômio. E o polinômio, então, ele é formado por vários monômios, com soma ou subtração destes monômios que não são semelhantes. Então, os polinômios são o seguinte, eles são as expressões com monômios, conforme eu já disse aqui para vocês, que 3x na quarta é um monômio, ele é formado por vários monômios, ele é formado por números que nós já aprendemos nos monômios, que são chamados de coeficientes, ou seja, aqueles numerozinhos que eu tenho na frente da letra, e por letra, que nós chamamos de parte literal. As letras dentro, elas representam os valores desconhecidos de uma expressão. Aqui eu coloquei alguns exemplos de polinômios. Eu tenho aqui, ó, 3 termos, ou seja, eu tenho 3 monômios diferentes. Eles não são semelhantes, então eu não posso juntar eles. Não tem como eu somar. Porque quando nós trabalhamos os monômios, eu juntava o que eu tinha de igual, de semelhante. Aqui o polinômio ele está representado por termos que não são semelhantes, aonde o 7 é a minha parte numeral, no caso o meu número, o meu coeficiente, o x ao cubo é a minha parte literal. 4x, o 4 seria o meu número, o meu coeficiente, o x seria a minha parte literal. E o 6 a gente chama de termo independente. Por quê? Porque ele já tem o valor próprio dele. O 6 aqui não depende de nenhum outro valor. Outro exemplo, x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x. Eu tenho aqui uma soma de 3 termos que não são semelhantes. Cada termo destes aqui é um monômio. Então, eu tenho aqui, ó, uma subtração, no caso, porque aqui é menos, de monômios que não são semelhantes. Isto é chamado de polinômio. No exemplo C, eu tenho 16x mais 8. Também é considerado um polinômio. E também nós podemos identificar esta expressão aqui, ó, como sendo um binômio. Por que binômio? Porque eu tenho 2 termos. Para nós, o mais importante é polinômios. Tem mais de um termo, tem mais de um monômio, é considerado um polinômio. Então, aqui no nosso exemplo D, eu tenho um polinômio composto por 1, 2, 3, 4, por 5 monômios, aonde existe uma soma ou uma subtração entre eles. Então, isso daqui também é considerado um polinômio, porque poli vem de muitos, de mais de um. Então, se eu tenho mais de um termo dentro de uma expressão, ele já é considerado um polinômio, ok? Nós vamos agora para o grau dos polinômios. Então, vamos lá. Como eu posso identificar o grau de um monômio? Eu posso identificar de 2 formas. A primeira seria em função do termo do maior grau. O que isto quer dizer? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho uma expressão composta por monômios, aonde eu estou adicionando, é uma soma, então eu tenho que tomar muito cuidado. Se lá no enunciado diz que eu tenho que identificar o grau desse polinômio através do termo do maior grau, eu tenho que olhar os termos que eu tenho aqui e eu vou observar o que eu tenho de maior grau. Eu não posso esquecer que nós aprendemos lá nos monômios que quando eu tenho 2 letrinhas assim, eu tenho que somar
os meus expoentes. Lembram disso? O x aqui está na quarta e o y eu tenho um 1 que não aparece. Então, se eu pegar esses dois valores aqui, ó, e somar, porque aqui eu estou falando em função do termo de maior grau, então eu tenho que somar os expoentes das minhas letrinhas da parte literal, 4 mais 1, 5. Logo, este monômio aqui é de quinto grau. Agora eu vou para o meu segundo monômio que eu tenho aqui. Eu vou somar os meus expoentes. Então, somando os meus expoentes, eu vou chegar à conclusão aqui que 2 mais 4, 6. Logo, é do sexto grau esse monômio. No último que eu tenho aqui, lembrem que quando não aparece eu tenho 1, 1 mais 1, 2. Aqui, este monômio, ele é do segundo grau. Qual vai ser o grau deste polinômio? Eu vou olhar o meu maior grau aqui, vai caracterizar o grau de todo este polinômio. Então, se eu tenho um do quinto grau, um monômio, um do sexto grau e um do segundo grau, logo, o grau deste polinômio é do sexto grau. Assim, eu vou identificar o grau em função do termo. O termo é todo este númerozinho aqui, tá? Isso daqui nós chamamos de termo. Então, isso daqui é um termo, isso daqui é outro termo, ou ainda eu poderia dizer um monômio. Então, este polinômio aqui, ele é do sexto grau. O meu outro exemplo aqui, a outra condição que eu tenho de identificar o grau de um monômio é através do grau das variáveis. Ou seja, agora eu estou falando das letrinhas, porque variável são as letrinhas que eu tenho dentro do meu polinômio. Então, em função do meu grau das variáveis, eu tenho aqui m e n, certo? Então, eu vou olhar. Em relação ao m, quem é o maior aqui? É o 4. Então, eu poderia dizer que neste polinômio aqui, ele é de quarto grau em relação ao m. E em relação ao n, aqui é 1, aqui é 1. Então, ele é do primeiro grau em relação ao n, certo? Então, isso é uma outra forma de identificar o grau de um polinômio. O exemplo B, eu tenho x aqui e x aqui. Então, eu poderia dizer que o meu grau em relação ao x é o 10. Por que o 10? Porque aqui é 8 e aqui é 10. O 10 é maior do que o 8. Então, eu poderia dizer que ele é do 10º grau em relação ao x. E em relação ao y, quem é o meu maior aqui? Este ou este? 5 ou 2? 5. Então, em relação ao y, ele é do quinto grau. Então, esta é outra forma que eu tenho de identificar o grau deste polinômio, ok? Se este vídeo aqui está sendo útil para vocês, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos. E deixe nos comentários sugestões de conteúdos que vocês queiram que eu faça, ok? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!